Então, novamente, bom dia a todos. Agora a gente está gravando, né? Então, depois, se quiser, pode reassistir a aula no YouTube, que eu estou postando lá para vocês as aulas, tá certo? Tem de vários assuntos lá, do primeiro, do segundo, do terceiro. Então, para vocês que estão nessa fase de revisão no terceiro ano, não, Carol, nunca, tá? Os slides são disponíveis para vocês no portal, né? Lá no Google Classroom. Não precisa copiar os slides, não, pelo amor de Deus. Só precisa, na hora que mandar fazer as questões, fazer as questões. Mas copiar os slides, não, tá? Então, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês está sendo gravado e depois publicado no YouTube para que vocês possam assistir. As aulas do primeiro ano, do segundo ano também. Então, se vocês quiserem relembrar algum assunto, vetores, eu não lembro muito, tem lá várias aulas sobre vetores, tá? Então, chega lá. Uma técnica que eu sugiro para vocês, pelo menos funciona para mim, é quando algum vídeo é muito grande, eu assisto o vídeo em uma velocidade um pouquinho maior. Se você chegar no cantinho do vídeo, tem lá a velocidade normal, mas tem 1,25, 1,5. Eu geralmente boto 1,5. A voz da pessoa fica um pouco mais acelerada. Se você não tiver muita dificuldade, é uma possibilidade. Você consegue assistir vários vídeos longos por um tempo mais curto. Bom, na aula passada a gente falou sobre a primeira lei de Ohm. O que é que Ohm descobriu? Ohm descobriu que a resistência elétrica dos materiais ele é um valor constante. Se você aumentar a DDP, você aumenta a corrente elétrica. Porém, a resistência elétrica dos materiais é sempre fixa. Então, isso é a primeira lei de Ohm. R é igual a U dividido por I. R é a resistência elétrica dos materiais. U é a DDP, também conhecida como tensão ou voltagem. E I é a corrente elétrica, certo? Se você fizer produto dos meios pelos extremos, que é o que você chama de cruz-credo, você vai ter U igual a R vezes I. Não são duas fórmulas. Que fique bem claro para vocês. Nós não temos aí duas fórmulas. É uma única fórmula vista de duas maneiras diferentes. Então, a primeira lei de Ohm é sobre a resistência elétrica dos materiais. Ela diz que quando o material tem resistência elétrica constante, se você aumentar a DDP, consequentemente você aumenta a corrente elétrica. Se você diminuir a DDP, que é o U, consequentemente você diminui a corrente elétrica, que é o I. Só que existem resistores que a resistência é realmente constante, que são os resistores ômicos. E existem resistores que a resistência não é tão constante assim, que são os resistores não ômicos. Então, o primeiro gráfico aí seria o gráfico de um resistor ohm, que é aquele resistor que a resistência não varia devido a DDP e a corrente elétrica. E o segundo gráfico aí, que a curva, a linha já está em forma de curva, já está variando, a resistência não está um valor fixo, já é um resistor não único, tá? Professor, mas qual é a diferença entre resistor e resistência? Que também a gente falou isso na aula passada. Resistência elétrica é a propriedade que o material tem de dificultar a corrente elétrica, a passagem de corrente elétrica. Quanto mais difícil for para passar a corrente elétrica, maior será a resistência elétrica. E resistor, professor? Resistor, ele é o instrumento em si, o aparelho. Resistor é o aparelho. O resistor, ele tem a propriedade de resistência elétrica, porque o resistor, ele vai dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, resistência elétrica é a propriedade. Você tem uma resistência elétrica. Em seu corpo existe uma dificuldade para os elétrons passarem. Então, seu corpo tem a propriedade de resistência elétrica. Mas o seu corpo não é um resistor, porque resistor é o aparelho que vai transformar essa energia elétrica que está passando pelo instrumento em energia térmica, tá? Então, a gente chama aquilo que a gente bota no chuveiro de resistência elétrica, mas o mais correto seria chamar de resistor. O resistor do chuveiro queimou. Eu vou trocar o resistor. Só que as pessoas falam, eu vou trocar a resistência elétrica. Não está 100% errado, mas resistência elétrica tudo tem. Algumas coisas têm mais resistência elétrica
algumas coisas têm menos resistência elétrica. Resistor é o aparelho. Aí, depois disso, nós fizemos várias questões, né? Quem não pegou, depois pega lá a aula para revisar as questões. Depois, nós vimos a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ele estudou como é que a resistência elétrica dos fios, dos materiais, podem mudar. Ele percebeu que pode mudar de acordo com três fatores: com o comprimento do fio, com a área da seção transversal do fio, que é a área por onde os elétrons vão passar, e a depender do material que o fio foi feito. Se foi de cobre, se foi de prata, se foi de ouro, do que o fio foi feito. A essa propriedade que depende do material, ele deu o nome de resistividade do material, que é aquela letrinha grega ali, ρ, que parece um P, mas não é um P. Ela é um pouquinho mais curva, ó. O P é mais reto. Então, essa letrinha grega aí, ρ, é a letra que representa resistividade elétrica do material. Você não precisa decorar valores, isso é tabelado, mas tem materiais que têm uma resistividade elétrica maior, tem materiais que têm uma resistividade elétrica menor, tá? Então, Ohm percebeu que a resistência elétrica dos materiais, que é o R, depende de três coisas. Depende do tipo de material que foi utilizado para fazer aquele fio, que é a letrinha grega ρ, que chama-se resistividade do material. Depende do comprimento do fio, que é o L. Quanto mais longo for o fio, maior vai ser a resistência elétrica, porque mais difícil vai ser para os elétrons passarem. E depende da área. A área você pode usar a letra S ou pode usar a letra A de área mesmo, que foi perguntado na aula passada, sem nenhum problema. Então, depende desses três fatores. Se a área é pequenininha, vai ter muita resistência, porque o espaço vai ser pouco para passar. Se a área for grande, a resistência diminui. Então, a resistência elétrica dos materiais é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Ou seja, se a área aumenta, a resistência elétrica dos materiais diminui. Se a área diminui, a resistência elétrica dos materiais aumenta, ou seja, são inversamente proporcionais. Já o comprimento não. O comprimento é diretamente proporcional. Se o comprimento aumenta, a resistência elétrica aumenta. Se o comprimento diminui, a resistência elétrica diminui. Aí fizemos várias questões sobre isso. Também aconselho quem não estava na aula, ou quem se perdeu por algum motivo, pegar de novo a aula no YouTube e refazer as questões, tá? Fizemos as questões e faltou fazer a questão 11, né? Que eu pedi para vocês pegarem o slide e fazerem a questão 11. Não foi isso? Me digam, por favor. Pela minha memória... Não, deu tempo. A gente fez a 11. Agora que eu estou vendo aqui. A gente fez a 11, sim. A gente chegou até a questão 13. Passamos da 11, sim. Chegamos até a 13. Agora que eu lembrei aqui. E o último assunto que a gente viu na aula passada foi a potência elétrica dos aparelhos. A potência elétrica, de uma maneira geral, é a quantidade de energia que algum aparelho gasta em um certo tempo. Quanto maior a potência elétrica, mais energia está sendo gasta em um certo tempo. Quando eu falo especificamente de potência elétrica, essa energia é a energia elétrica em um certo tempo. A energia é medida em joules, que é aquele J maiúsculo ali, ó, significa joule, no SI. Lembra que SI significa Sistema Internacional. E tempo é medido em segundos. Logo, potência, que é energia dividido por tempo, pode ser joules por segundo, mas também pode ser esse W maiúsculo, que é o watt. Esse W maiúsculo aí significa o watt, que é a outra unidade de medida para potência. Então, quando eu falo com um aparelho, esse som aqui é muito potente, ele tem 2.000 watts de potência. Significa dizer a quantidade de joules por segundo que ele gasta. Então, potência, energia sobre tempo. Você também pode escrever potência como U vezes I. U, não sei se vocês lembram, mas é a voltagem ou tensão, né? Tem outro nome, DDP também. E I é a corrente elétrica. Então, potência é energia sobre tempo, mas também pode ser
U vezes I. E nós vimos na aula passada também a relação entre a potência elétrica e a primeira lei de Ohm. Por quê, gente? Potência elétrica é U vezes I. E a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. Se você substituir uma na outra, você encontra as relações entre elas duas, que é P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a U ao quadrado sobre R. Na aula passada eu mostrei como chegar nas duas, mas lembrando, se você não souber essas duas fórmulas que estão na sua direita aí, não tem problema. Só com as duas fórmulas da esquerda, você resolve qualquer questão, que foi o que a gente fez na aula passada. As fórmulas da direita é puramente substituição. Você pega, por exemplo, o U e substitui na fórmula de cima. Então fica RI vezes I. RI vezes I fica RI ao quadrado. Ou você pega o I e substitui. Aí fica U vezes U sobre R. Aí fica U ao quadrado sobre R. Então, essas duas fórmulas da sua direita são apenas associações entre a potência elétrica, que é P igual a U vezes I, e a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Se você não quiser decorar, não precisa. E eu até aconselho que você não decore, que você entenda como é que se chegou nas equações. Porque é muita fórmula para a gente conseguir decorar tudo. Então é melhor que a gente entenda como chega na relação do que simplesmente decorar a fórmula. Tanto que na aula passada, quando a gente fez as questões, nós vimos que as questões podem ser feitas de duas maneiras, né? Usando aquela fórmula da associação ou sem a fórmula, né? Então eu fiz essa questão 12, tanto usando de um jeito como do outro. A questão 13 também nós fizemos na aula passada, né? Tanto de um jeito como do outro. As questões estão resolvidas nos slides, para quem quiser dar uma revisada, ou pode assistir pelo vídeo lá. E vamos para o assunto da aula de hoje, que é consumo de energia elétrica e associação de resistores. Então, até agora, eu estava revisando o que a gente já tinha dito nas aulas passadas. A partir de agora, vamos para a parte nova. Consumo de energia elétrica. Se eu perguntar a vocês, quem consome mais energia? Uma lâmpada ligada por 6 horas ou uma lâmpada ligada por 10 horas? Se for a mesma lâmpada, você não vai ter dificuldade nenhuma de responder. Você vai falar, professor, obviamente, se tem uma lâmpada ligada por 10 horas e eu tenho outra ligada por 6 horas, é óbvio, professor, que a lâmpada ligada por 10 horas vai consumir mais energia elétrica. Concordo com você. Mas se eu falar agora, quem consome mais energia elétrica? Uma lâmpada incandescente ligada por 6 horas ou uma lâmpada fluorescente ligada por 10 horas? Talvez agora você não saiba falar de cabeça qual consome mais, porque agora as lâmpadas não foram iguais. Pode ser que uma lâmpada ela tenha uma potência maior do que a outra, gaste mais energia do que a outra. Ah, professor, mas a lâmpada de incandescência foi ligada 2 dias na semana. E a lâmpada fluorescente foi ligada 10 dias. Quem é que vai consumir mais agora? Então, começa a ficar complicado quando a gente envolve materiais diferentes, potências diferentes e quantidade de tempo que foi ligado diferente. Para fazer a continha de cabeça, já fica um pouco mais complicado. Então, é por isso que nós vamos estudar como calcular o consumo de energia elétrica de algum aparelho. Você já deve ter percebido que quando você compra um aparelho novo, até mesmo carro hoje em dia, quando você vai numa concessionária de carros, tem lá esse símbolo aí, ó, do A, B, C, D, E. Ou principalmente você vê muito isso também em qualquer aparelho elétrico novo que você compre. Tem isso aí na caixa, geralmente para atrair o consumidor, indicando que o aparelho é nível de consumo A. Quando o aparelho é nível de consumo A, significa dizer que ele consome pouca energia em um determinado tempo. Quando é nível E, significa dizer que ele consome muita energia em um determinado tempo. E você pode verificar o quanto de consumo de energia você está tendo no seu dia a dia, olhando a sua conta de energia que chega na sua casa aí, que no caso da gente aqui da Bahia, é da empresa Coelba.
Em outros estados são outras empresas. Então, a conta de energia vai ter lá o valor, né, que geralmente é o que você quer olhar logo, mas também tem lá um histórico de consumo. E nesse histórico de consumo tem a quantidade de quilowatt-hora, que nós iremos aprender que é uma forma de medir consumo. Então, kilowatt-hora, que é kWh, é a quantidade de consumo de energia elétrica que você teve naquele mês. Então, nessa conta aí, ó, se você tiver olhando aí no canto inferior direito, tem ali, ó, histórico de consumo. Em março, a pessoa consumiu 80, em fevereiro, 70, em julho, 400, em junho, 300, né? Então tem um consumo aí, tem um histórico dela. Obviamente, quanto mais energia elétrica você consumir, mais dinheiro você vai gastar. Porque o quilowatt-hora, ele tem um preço. Então, você tem que pegar o valor da quantidade do consumo que você teve e multiplicar pelo preço do quilowatt-hora. Vocês sabem que esse preço ele não é um valor fixo, tá? Ele não é sempre o mesmo valor. Depende se a gente está na bandeira vermelha, na amarela ou na verde. Se eu não me engano, agora, devido à pandemia do coronavírus, foi suspensa a cobrança de tarifa extra da tarifa vermelha. Se eu não me engano, eu vi essa notícia, não sei se a justiça barrou ou não, mas algumas pessoas pediram, acho que algum juiz tinha liberado, tinha dado ganho de causa para poder barrar o pagamento do consumo devido ao consumo extra, né, da tarifa vermelha. Os grandes vilões da nossa casa são os aparelhos que têm, geralmente, envolvendo a transformação de energia elétrica em energia térmica, principalmente o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é um grande vilão das contas de energia, tá? Se você puder tomar banhos mais curtos, ou se você puder tomar banho também numa temperatura, não naquela inverno, né? Na verão, que esquenta um pouco menos, é melhor para você, tá? Você vai consumir menos energia elétrica. Consumindo menos energia elétrica, você vai gastar menos energia. Então, todo aparelho que transforma energia elétrica em energia térmica é um grande vilão por si só. Mas de todos eles, o chuveiro talvez seja o pior. É o chuveiro que é o que gasta mais. Mas aí nós também temos secador, chapinha, ferro de passar, é, enfim, vários outros aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica. Agora, o chuveiro, por ter uma potência elétrica muito grande, ele vai acabar consumindo muita energia elétrica. Ainda mais que as pessoas tomam banho de 10, 15 minutos, né? Com o chuveiro ligado. Aí tem dois fatores ainda, né? Aumenta a conta de energia elétrica e aumenta a conta de consumo de água, né? Porque além de você ficar com o chuveiro ligado por tanto tempo, aumentando a quantidade de energia elétrica que está consumindo, você está gastando uma quantidade de água enorme. Então, o ideal é que você reveja sempre os seus hábitos de consumo, não só pelo valor que você está pagando nas contas, porque de repente você pode falar, ah, mas eu posso pagar. Não tem nada não. Mas, gente, água é uma coisa finita, né? Então, mesmo que você possa pagar, se você gastar demais, esse nosso bem, ele pode vir a faltar um dia, né? Como já falta em muitos locais do Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando as reportagens, mas mostrando que em muitos lugares as pessoas não têm água para poder lavar a mão quando chegam em casa, né? Então, é uma situação bastante complicada. Para a gente que mora em local que tem consumo de água com uma certa frequência, você tem abastecimento de água quase sempre, parece uma coisa meio uma utopia falar que tem gente hoje em dia que não recebe água, né? Mas tem, tá? Bom, como é que a gente calcula esse consumo de energia elétrica? Tem duas maneiras. Eu, particularmente, gosto mais de uma, mas tem duas maneiras. Tem essa aí de roxo e tem a de baixo aí. A de roxo, que é a energia, ou o consumo de energia, é a potência do aparelho vezes o tempo. Então, a energia, ou o consumo de energia, é a potência do aparelho vezes o tempo. Ou o consumo de energia, ou a energia, que pode ser com a letra C ou com a letra E. Então, você pode falar consumo de energia
com a letra C ou simplesmente com a letra E de energia. Ela é a potência do aparelho vezes a quantidade de horas vezes a quantidade de dias dividido por 1.000. A de baixo, ele já bota o dividido por 1.000, porque a de baixo, ele já te dá a resposta em quilowatts-hora. Por quê? A potência é em watt, o tempo é em hora, e quando você divide qualquer coisa por 1.000, vamos lembrar lá das aulinhas que a gente já teve, aparece esse símbolo K. Então, o símbolo K vale 1.000, tanto na física quanto na matemática. Lembra? 2 quilômetros. Então, são 2.000 metros. 4 quilogramas. Então, são 4.000 gramas. Então, esse K, na frente de qualquer grandeza física, ele vale 1.000. Então, quando eu divido por 1.000 a fórmula do consumo, a resposta já aparece na frente um K do quilo. Então, em quilo, a potência é em watt, o tempo é em hora. Por isso que sua conta de energia elétrica já vem em quilo, hora. Se você usar a fórmula de cima, não tem problema. A potência é em watt, o tempo é em hora, só não vai ter o quilo. Aí a resposta que você vai achar pela de cima é o watt-hora. Para botar o quilo na frente, é só pegar aquele valor de cima e dividir por 1.000. Aí fica a seu critério, usar de cima ou usar a de baixo. Mas se você usar a de cima, a resposta não vai estar em quilowatts-hora. A resposta vai estar apenas em watt-hora. A de baixo, a resposta vai estar já em quilowatt-hora, porque já foi dividido por 1.000. Tá certo? E tanto faz você usar a letrinha E ou a letrinha C. Fica a seu critério. Energia ou consumo de energia. Por favor, faça essa questão 14 aqui. Deixa eu botar a fórmula aqui para lembrar para vocês. Tem potência vezes tempo ou potência vezes horas vezes dias dividido por 1.000. Você pode usar qualquer uma das duas. Professor, mas uma é tempo e a outra é horas e dias. É porque o tempo, gente, para a gente calcular, tem que levar em conta quantas horas por dia o aparelho foi ligado. Vamos supor que o aparelho seja ligado 4 horas durante 20 dias. Então, o tempo dele foi de 80 horas. Aí, nessa fórmula, o tempo, você calcula separado. Nessa fórmula, horas e dias, você já pode botar cada um separadamente aqui. Então, por favor, 5 minutinhos aí. Tente a questão 14. Se errar, não tem problema. Agora, o importante é tentar. Então, pode você usar essa primeira fórmula ou essa segunda. Use a que você se sentir mais confortável. A que você achar melhor, você pode usar. Qualquer uma das duas serve, tá? Faça aí, por favor. Quem já souber a resposta, pode botar, por favor, no chat, tá? Lembrando, fale aos colegas que não podem assistir a aula de manhã por algum motivo.
que as aulas estão sendo gravadas e postadas no YouTube. Então, não é motivo para não assistir, né? Pode assistir depois lá no YouTube. Mariana, acho que a letra E. Vamos esperar só mais algum pouquinho, tá, Mari? Outras pessoas. Amanda A, Raíssa A. Eu gosto assim. Gosto quando tem várias respostas, porque significa que vocês realmente estão fazendo e não estão indo só na letra dos colegas. Isso aí, tenta. Se errar, é besteira. A gente está aqui para errar mesmo, mas tem que tentar. Estamos aí empatados entre letra A e letra E, né? Temos letra A, temos letra E. Dá mais 2 minutinhos e eu faço. Dá o tempo da galera que não se expressou ainda poder se expressar aí, antes de eu começar a fazer. Lembrando, gente, que quando eu peço para vocês fazerem, como a gente está nessa modalidade de aula à distância, aula remota, vocês podem pegar a calculadora e fazer na calculadora aí, né? Agora, quando for fazer as atividades de casa, que forem pesquisar outras questões, façam sem calculadora para forçar você a pensar, porque na hora de um Enem, na hora de uma prova, você não vai ter calculadora. Aqui agora, como é um tempo curto, como eu estou dando pouco tempo e peço para vocês falarem a resposta, vocês podem pegar a calculadora para poder ajudar vocês. Mas depois, quando forem refazer em casa, com calma, sem ser na aula ao vivo, né? Quando forem pegar outras questões nos sites para poder fazer, aí faça essas outras questões sem o uso de calculadora, para forçar a você a pensar a respeito das contas, tá bom? Porque na hora de um Enem, na hora de um vestibular, você não vai ter calculadora para poder te ajudar. Vamos lá. Então, a maioria de vocês foi letra A e letra E. Ninguém marcou outra alternativa. Existem várias maneiras de fazer essa questão. Várias. Eu vou fazer aqui de duas maneiras. Não significa dizer que é da maneira que você tem que fazer. Se você fez de outra maneira e encontrou a resposta, não tem problema. Sim, ele quer economia. Vamos lá fazer a questão. Bom, acertou quem disse que a resposta é letra E. Primeira maneira de fazer. Vamos ler a questão primeiro. Antes de eu botar aqui a resposta, vamos ler a questão primeiro. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio: economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, ou seja, iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. Então, lâmpadas fluorescentes de 15 watts, elas iluminam o mesmo tanto que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. Por quê? Porque elas são de tecnologias diferentes. Se fosse ambas as lâmpadas fluorescentes, a lâmpada fluorescente de 60 watts ia iluminar mais, ia gastar mais energia e ia iluminar mais. Mas como elas são de tecnologias diferentes, a lâmpada incandescente, ela ilumina o mesmo tanto da de 60 watts incandescente e gasta menos energia. Continuando. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em quilowatts-hora.
Então, perceba que ele quer a economia em quilowatt-hora. Então, se você usar aquela primeira formulazinha, P vezes ΔT, você depois tem que dividir por 1.000 para encontrar em quilowatt-hora. Porque naquela primeira fórmula, você encontra a resposta em watt-hora. Depois você tem que dividir por 1.000. Se você já usar a segunda, já sai direto. Aí fica a seu critério. Só lembrando que hoje em dia já existe uma tecnologia melhor do que a fluorescente, né? Vocês sabem disso, que são as lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED hoje em dia já são mais eficientes do que as lâmpadas fluorescentes. E o preço delas não está tão mais caro como era antigamente. Porque antigamente, às vezes, não compensava trocar a lâmpada porque elas eram muito mais caras. Hoje em dia, as lâmpadas de LED não estão muito mais caras do que as lâmpadas fluorescentes. Então, vamos lá. Qual é a primeira maneira que você pode fazer isso? A primeira maneira que você pode fazer isso é calcular o consumo de cada uma e depois subtrair. Como assim, professor? Fácil. Energia é igual a potência vezes o tempo da lâmpada primeiro fluorescente. Vou botar EF, para lembrar que é energia da lâmpada fluorescente. A potência. E o tempo foi de 1 hora. 15 vezes 1 vai dar 15. Só que essa resposta está em watt-hora, certo? Não é a resposta final ainda. Aí eu calculo o consumo agora da lâmpada incandescente. I significa a lâmpada incandescente. Também vai ser potência vezes o tempo. A potência é 60, o tempo é 1, 60 vezes 1 dá 60 watt-hora. Então, a economia, antes eu consumia 60, agora eu estou consumindo 15. Então, a economia foi de 45 watts-hora. Mas ele não quer a resposta em watts-hora. Ele quer em quilowatt-hora. Aí eu tenho que pegar esse valor e dividir por 1.000. Por isso que a resposta final da economia é 0,045 quilowatt-hora. Fazer dessa maneira. Alguma dúvida fazendo dessa maneira? Alguém sentiu dúvida fazendo dessa maneira? Me falem, por favor, que eu não estou na cabecinha de vocês para saber. Não? Beleza. Professor, eu fiz de outra maneira. Tudo bem? Tudo bem. Uma outra maneira que você pode fazer, e que eu prefiro, é fazer assim, ó, pela outra fórmula. Consumo, não é potência, vezes a quantidade de horas, a quantidade de dias, sobre 1.000. A potência que está sendo economizada é 45, né? Por quê? Uma é 60 watts, a outra é 15 watts. Então, a potência que está sendo economizada é 45 watts. Ou eu também poderia calcular uma, calcular a outra e depois subtrair. Mas se eu subtrair antes, já é mais rápido. A quantidade de horas que ela foi usada é 1 hora. Como ele não falou que passou mais do que um dia, a quantidade de dias é 1 também, sobre 1.000. Então, a resposta aqui, ó, já fica 45 sobre 1.000, que é 0,045 quilowatt-hora. Professor, eu fiz errado, porque coloquei 1 hora como 60 minutos, mas ele não quer minutos. Perceba, Bruno, ó, quilowatt-hora, KWH. Ele não quer quilowatt-minuto. Se ele quisesse quilowatt-minuto, aí você tem que pegar 1 hora e botar para 60 minutos. Ele quer a resposta em quilowatt-hora. Se ele quer em quilowatt-hora, o tempo tem que ser em hora. Não pode ser em minuto, não pode ser em segundos. Vocês entenderam as duas formas de fazer? Fazendo tanto por uma fórmula quanto pela outra? Aí fica a seu critério, tá? Você escolhe fazer por uma ou fazer pela outra. Agora sim, gente, eu particularmente sempre penso naquela questão de o quanto eu vou estar gastando minha memória para coisas iguais. Se pode ser uma coisa ou outra, escolhe uma
e fica fazendo sempre com aquela uma. Porque não tem sentido eu ficar decorando várias formas de fazer, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo no vestibular, né? Então escolhe uma e faz aquela uma e seja feliz. Faça, por favor, agora a questão 15. Professor, me lembra as fórmulas aí. É igual a potência vezes o tempo ou consumo. Consumo e é a mesma coisa, tá? Tanto faz falar energia ou consumo de energia. Tanto faz. É P vezes H vezes D sobre 1000. Vamos lá. Utilizem qualquer uma das duas que vocês quiserem e responda a questão 15, por favor.
Bruno, acho que é 240. Ok, Bruno, tranquilo. Vamos aguardar os outros. O importante é tentar, cara. Tá certo ou tá errado não é o problema aqui. A questão é só tentar. É só sempre o que eu peço a vocês. Que vocês tentem. Só isso que eu peço. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Dá certo, Bruno? Por enquanto só tem sua resposta. Deixa aparecer mais umas duas ou três aí que eu faço as questões. Etevaldo, acho que a letra A. Já apareceu uma outra resposta agora. Temos 192, 240. Melhor ainda, Bruno. Quando a gente mesmo consegue perceber nosso próprio erro, é melhor ainda. E as outras pessoas, quais são as respostas? Falem para mim, por favor. Temos outra letra A. Ok. Começaram a chegar várias respostas. Então agora a gente vai fazer. Primeiro passo, sempre é ler a questão, interpretar o que foi pedido e retirar as informações que foram dadas. Então, eu vou ler, interpretar e retirar as informações que foram dadas. Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de 4.000 watts em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Gente, não tome banho de 12 minutos, né? Se você toma banho de 12 minutos, rapaz, isso aí é só um exemplo, tá? Porque banho de 12 minutos é um tempo, assim, bastante elevado. 2 banhos de 12 minutos. Dê a resposta em quilowatts-hora. Como eu sempre digo para vocês, não existe uma única maneira de fazer as questões, tá certo? Eu vou fazer de uma maneira. Se você fez de outra maneira, mas achou a mesma resposta, não tem problema algum. Primeira coisa, vocês conseguiram compreender que são 8 banhos que a gente vai fazer a conta? A gente vai fazer a conta para um banho e depois multiplica por 8. Porque, ó, se vivem 4 pessoas e cada pessoa tomasse um banho, seriam 4 banhos por dia. Como vivem 4 pessoas e cada uma toma 2 banhos, são 8 banhos por dia. Então, eu vou calcular o valor de um banho e depois eu vou multiplicar por 8. Porque eu pego o valor de um e multiplico por 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos calcular o valor de um banho. O consumo para um banho vai ser a potência do chuveiro, a quantidade de horas que ela foi ligado, a quantidade de dias que ele foi ligado, dividido por 1.000. Professor, eu usei a outra fórmula, sem problema nenhum. A potência do chuveiro está fácil, já está escrito aqui, ó, potência 4.000. A quantidade de horas é o que vocês às vezes se atrapalham. Ele deu o tempo não em horas, ele deu o tempo em minuto. Como é que eu passo de hora, de minuto para hora? De minuto para hora, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 60. E quando eu vou dividir 12 por 60, eu simplifico. Vou simplificar aqui em cima e embaixo por 2. Aí fica 6 sobre 30. Dá para simplificar ainda. Dá para simplificar por 3. Aí fica 2 sobre 10. Dá para simplificar por 2 de novo. Fica 1
sobre 5. Então, 12 minutos é 1/5 de hora. Então, eu boto aqui 1/5. A quantidade de dias, ele falou que foi consumido mensalmente. Sempre que falar mensalmente, falar mês. Mês comercial, na matemática e na física, é mês de 30 dias. Ah, professor, mas tem mês de 28. Se for ano bissexto, tem 29. Tem mês de 31. Tem mês de 30 realmente. Quando a questão não especificar que mês é, ele não falou no mês de março. Se fosse no mês de março, você tinha que saber que era 31 dias. No mês de abril, aí você tinha que saber que é 30. Como ele não falou, ele simplesmente falou mensalmente, você considera 30 dividido por 1.000. Aí, ó, 30 dividido por 5 fica 6. Então, fica 4.000 vezes 1 é 4.000. 30 por 5 fica 6, dividido por 1.000. Corta esses 3 zeros. 4 vezes 6, 24. 24 o quê, professor? 24 kWh. Isso aqui é o consumo para um banho. Só um. Só que eu não tenho só um banho. Eu tenho 8 banhos nessa residência. Então, o consumo vai ser o valor de um banho, que é 24, vezes 8. 24 vezes 8 dá 192 kWh. Mesmo que você não tenha feito da maneira que eu fiz, mas se você encontrou esse valor, desde que você tenha feito as continhas certinhas, não foi uma loucura, né? Tudo bem. Vocês entenderam como faz? Alguma dúvida? Me digam aí, por favor, no chat. Alguma dúvida sobre isso? Não? E o que você tinha errado, Bruno? Você tinha encontrado 240. O que é que tinha acontecido para você encontrar 240? Eu troquei 12 por 15. Aí você fez 15 minutos, foi isso? Aí ficou ali um quarto. Se fosse 15 minutos, ficava um quarto. Realmente dava 240, porque ficava um quarto dividido por 30, fica 7,5. 4 vezes 7,5, aí ficava isso mesmo. Tá certo. Quer dizer, tá errado, né? Mas estava certo se fosse 15 minutos. Ok, então se todo mundo entendeu. Gente, aconteceu algum probleminha nos meus slides que eu estava fazendo e não salvou por algum motivo os meus últimos slides. Então, esses slides aqui eu vou fazer escrevendo aqui mesmo, tá? Mas é coisa simples. Vamos falar agora sobre associação de resistores. Associação de resistores. Depois, eu vou fazer esses slides de novo bonitinho e mandar para vocês novamente, tá? Eu já tinha feito, mas por algum motivo, eu não sei o que foi que eu fiz, que eu não salvei o arquivo, ou se eu salvei em algum outro local, mas ele não ficou registrado aqui. Então, nosso último assunto da aula de hoje é associação de resistores. São maneiras de agrupar, maneiras de juntar resistores. Professor, me lembra o que é um resistor? Resistor é aquele aparelho que vai transformar energia elétrica em energia térmica. Ele vai ter uma certa resistência elétrica. Existe duas maneiras, que é a associação chamada em série e a associação chamada em paralelo. Então, existem essas duas maneiras de associar resistores, em série ou paralelo, tá? Em série é bem fácil mesmo. Paralelo, que as continhas ficam um pouquinho mais chatas, porque envolve divisão. E geralmente divisão vocês não curtem muito fazer. Em série, as continhas envolvem soma, então é bem facinho.
Primeira coisa, um resistor, ele é desenhado ou assim, ó, aqui tá um fio, aí bota esses tracinhos assim, parecendo um matinho, para dizer que é um resistor, ou você faz um retângulozinho assim. Porque a figura de um resistor, vocês já viram nos slides passados, só deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem, mas eu já mostrei isso para você. A figura de um resistor, cadê? Aqui, é assim, ó. É isso aqui que é um resistor, tá? Essa é a figura real de um resistor. Mas quando está toda hora desenhando um quadradinho, um retângulozinho assim, o resistor simplesmente a gente desenha isso assim, ó, para ser mais fácil. Então, nos livros, você encontra principalmente essa maneira de desenhar, ó, tá? Principalmente essa maneira. Então, vamos falar agora de como associar, de como agrupar resistores. Tem duas maneiras para a gente agrupar resistores. Tem uma maneira chamada de em série e tem uma maneira chamada de em paralelo. Bom, em série, quando eu tenho resistores agrupados em série, eu tenho um resistor, aí em seguida eu tenho outro resistor, e no mesmo fio ainda eu tenho outro resistor. Em série, os resistores estão um em sequência, estão um em seguida do outro. Já quando você associa em paralelo, você tem um fio que ele se subdivide no fio de cima, com o primeiro resistor, no fio do meio, com o segundo resistor, e no fio de baixo, no terceiro resistor. Poderia ser quantos você quisesse, tá? Eu dei o exemplo aqui de 3, mas poderia ser só 2, poderia ser 4, poderia ser 5. Eu estou botando com 3 de um lado e com 3 do outro para facilitar o desenho da minha figura. Mas poderia ser quantos resistores você quisesse. Perceba que, em paralelo, o que são retas paralelas da matemática são retas que não se cruzam. Perceba quando chega nesse ponto aqui, A, ó, o fio ele se subdivide na parte de cima, na parte do meio e na parte de baixo. Então, se você olhar para os resistores, eles estão em paralelo. E depois os fios voltam a se juntar aqui no ponto B, formando de novo uma única passagem. Então, em série, está um em sequência do outro no mesmo fio. Em paralelo, o fio se subdivide e fica um em cima, um embaixo. Então, fica um paralelo ao outro. Deu para entender quando é que é em série, quando é que é em paralelo? Em série é no mesmo fio. Em paralelo, o fio se subdividiu. Tudo bem? Ok. Professor, e aí? O que é que você vai pedir de conta nisso? Bom, o que é que os vestibulares pedem de conta nessa parte aqui? Eles pedem que você saiba calcular uma coisa chamada de resistência equivalente. Professor, o que é a resistência equivalente? É uma resistência que eu poderia tirar todas essas três aqui, ó. Eu poderia substituir essas três resistências por uma que fosse equivalente a ela, que tivesse o mesmo consumo de energia elétrica dela. E essa aqui também, ó. Eu poderia substituir essas três por uma resistência que tivesse o mesmo consumo dela. Na primeira em série, isso é bem fácil, porque a resistência equivalente, REC, significa resistência equivalente. R é que? Resistência equivalente. É só você somar a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Então, olha que fácil. Quando é em série, é uma conta de soma. É bem facilzinho, ó. A resistência equivalente é a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Bem fácil. Quando é em paralelo, que o bicho pega um pouquinho. Porque em paralelo, você tem que saber fazer conta de soma com divisões. Porque em paralelo, é o inverso da resistência equivalente, vai ser o inverso da resistência 1,
mais o inverso da resistência 2 mais o inverso da resistência 3. Em paralelo, é a soma dos inversos. Em série, é a soma direta. Então, eu vou repetir. Em série, para achar a resistência equivalente, é a soma direta de todas as resistências. Lembrando que nós iremos fazer exemplos sobre isso, tá? Não se preocupe. Em paralelo, a resistência equivalente, professor, o que é resistência equivalente? É a resistência que pode substituir todas as outras. Em paralelo, a resistência equivalente é a soma dos inversos. Então, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos. Além disso, o que é que você precisa saber disso aqui nos vestibulares? Você precisa saber que quando está em série, a corrente elétrica que passa na primeira resistência é igual à corrente elétrica que passa na segunda, que é igual à corrente elétrica que passa na terceira. Professor, mas isso não é meio que óbvio, não? Não. Sabe por que não? Porque, em paralelo, a corrente elétrica que chega aqui, ó, total, até o ponto A, quando ela chega no ponto A, ela se separa, ela se divide em corrente elétrica que vai para cima, corrente elétrica 1, em corrente elétrica que vai para o meio, que foi a corrente elétrica 2, e corrente elétrica que foi para baixo, que foi a corrente elétrica 3. Depois ela volta para o ponto B, elas se juntam de novo e formam uma única corrente elétrica. Então, em série, a corrente elétrica ela é constante. Por quê? Porque a mesma corrente elétrica que passa pela resistência 1, passa pela resistência 2 e passa pela resistência 3. Em paralelo, a corrente elétrica ela não é constante, porque cada resistência dessa é diferente. Então, a corrente elétrica que passa por 1 pode ou não ser igual a 2, pode ou não ser igual a 3, mas, com certeza, elas não são iguais à total, porque essa total aqui é a soma, ó, esse I total é a soma da corrente 1, da corrente 2 e da corrente 3. Então, não vai ter necessariamente a mesma corrente em todas as resistências. Tá claro, gente? Em série, é uma resistência em seguida da outra. Em paralelo, é uma resistência embaixo ou em cima da outra, porque está em paralelo. Em série, a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. Em paralelo, a corrente elétrica se subdivide e não precisa se subdividir igualmente. Ela só se subdivide igualmente se as resistências forem resistências iguais. Mas ainda assim, a corrente total é a soma da corrente que passa em cada parte ali separadamente. E a última coisa que os vestibulares querem que vocês saibam é sobre a DDP, que é aquela letrinha U. A DDP de em série, cada DDP aqui, ó, cada diferença de potencial em cada parte, ela é diferente. Então, vai ter a DDP da parte 1, vai ter a DDP da parte 2, vai ter a DDP da parte 3. Já em paralelo, como o início do fio, que é A, e o fim do fio, B, é o mesmo para todo mundo, no caso da DDP, ele é o mesmo valor para todo mundo. Eu posso chamar simplesmente de U. Então, em paralelo, U é um valor constante, porque em paralelo, o início do fio A e o fim do fio B é o mesmo para todo mundo. Em série, não é o mesmo, ó, porque se o início aqui for o A para a resistência 1, o fim da resistência 1 é o B. Aí na resistência 2, se o início for B, o fim é C. E para a resistência 3, se o início for C, o fim é D. Então, em série, a DDP total é a DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3. Lembrando que DDP
significa diferença de potencial, também conhecida como tensão ou voltagem. Vixe, professor, muita informação. Eu sei. Calma, a gente vai fazer questões sobre isso. O que é que eu preciso que vocês lembrem a questão agora? Vamos lá. O que é que você precisa lembrar para agora? O que é em série, o que é em paralelo. Em série é um em sequência do outro. Em paralelo é um em cima, um no meio, um embaixo. Não precisa ter necessariamente três, tá? Eu estou botando um exemplo com três aí, mas poderia ser com dois, poderia ser com quatro. Só não pode ser com um, né, gente? Porque se for com um só, nem é em série, nem é em paralelo, porque só tem um. Tem que ter no mínimo dois. Se for em série, a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. Se for em paralelo, a DDP, que é o U, que é o mesmo para todo mundo. Em série, a resistência equivalente é só somar. É bem facinho. Em paralelo, a resistência equivalente é fazer a soma dos inversos. Professor, faz para mim, por favor, algumas questões sobre isso. Claro. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, essa resistência 1 de 2 ohm. Lembra que resistência, em homenagem a ohm, a unidade de medida é ohm. E tenho aqui a resistência 2, 3 ohm. E ele fale para a gente que a corrente elétrica, que a letrinha I, é 2 ampere. Isso aqui está em série. Tudo bem? Em série. Como é que nós fazemos agora a conta da resistência equivalente? Ó que fácil. Como está em série, a resistência equivalente é a soma direta da resistência 1 mais a resistência 2. Nesse caso, a resistência 1 eu tenho ali que é 2 ohm, a resistência 2 eu tenho que é 3 ohm. Então, fica 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Então, eu posso substituir aquelas duas resistências por uma única resistência de 5 ohm, que vai ter o mesmo efeito. Então, essas duas aqui, ó, de 2 e de 3, pode ser substituído por uma única de 5, sem nenhum problema. Isso foi em série. Em série, alguma dúvida, galera? Em série, alguma dúvida? Não? Vamos complicar agora um pouquinho. Em paralelo. Vamos agora para o paralelo. Vamos supor que eu tenho aqui em cima uma resistência de 6 ohm e eu tenho aqui embaixo uma resistência de 3 ohm. Primeira coisa, está em paralelo, né? Porque o fio se subdividiu. Sempre que o fio se subdividir, sempre vai ser em paralelo. Tá? Quando o fio for reto, a resistência estiver uma seguida da outra, é em série. Como é que eu faço agora? E vamos supor que a corrente elétrica aqui de novo é 2 amperes. Vamos supor que a corrente elétrica de novo é 2 amperes. Como é que eu faço agora para achar a resistência equivalente? Eu faço 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Mas, professor, o senhor falou no slide passado que era 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. Criatura, porque ali tinha 3 resistências. Aqui que só tem 2, criatura. Vai ser só a resistência 1 mais a resistência 2. E como é que eu faço essa continha agora? Então, fica 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre a resistência 1, que foi 6, mais 1 sobre a resistência 2, que foi 3. Isso aqui é soma de fração. E para somar fração na matemática, tem que tirar uma coisa chamada de MMC. O MMC entre 6 e 3 é 18. Para quem não lembra como tira MMC, você faz 6, 3 e vai dividindo. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, errei, falei que era 18.
e é 6. 18 não seria o mínimo múltiplo comum. Também daria certo para a conta, tá? Só para não deixar aqui que eu errei total, com 18 também daria certo. A conta daria o mesmo valor. Mas o 18 não é o mínimo múltiplo comum. O MMC é o mínimo, né? Então, o mínimo múltiplo comum aqui é o 6. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 1 de cima dá 1 de novo. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1 de cima dá 2. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 3 sobre 6. Se você fizer o produto dos meios pelos extremos, que é o que você chama de cruz-credo, fica 3 vezes a resistência equivalente igual a 6. Então, a resistência equivalente é igual a 2 ohm. Então, a resistência que poderia substituir essas duas aqui é uma resistência de valor 2 ohm. Ohm é esse símbolo grego ômega, que parece uma ferradura de cavalo. Vocês entenderam como faz em paralelo? É a soma dos inversos. Aí tem que estar MMC. E como que faz em série? Em série é a soma direta. Deu para entender? Professor, tem como fazer outro exemplo? Sim, claro, vou fazer outro exemplo. Vou fazer um bem mais difícil agora. Vamos supor que agora eu tenho aqui uma resistência, uma outra resistência, chegou aqui, dividiu, tem uma outra aqui, dividiu para do meio, aqui para baixo eu tenho uma, duas, três, se juntou em uma outra de novo. Vixe, professor, agora eu só quis complicar mesmo, né? Quis. Vamos supor que aqui seja 1 ohm, aqui seja 2 ohm, aqui seja 2 ohm, aqui seja 2 ohm, aqui seja 4 ohm, aqui seja 1 ohm, aqui 1 ohm, e aqui 2 ohm, e aqui 6 ohm. Como é que eu faço para achar a resistência equivalente do fio todo? Vocês conseguem perceber que tem parte do fio que está em série, que está um em sequência do outro, e tem partes do fio que está em paralelo, que está um em cima, um embaixo. Isso é o que a gente chama na física de associação mista. A associação mista é quando ela tem um pouco de em série e ela tem um pouco de em paralelo. Então, é desse jeito que vem no Enem, que vem nos vestibulares. Não vem lá só bonitinho um em série ou só bonitinho um em paralelo. Geralmente vem uma associação mista, que é tanto em série como em paralelo ao mesmo tempo. Vamos tentar resolver primeiro todas em série, porque em série é a continha mais fácil, concorda comigo? Vamos resolver todas em série. Você concorda que esse 1 e esse 2 que eu estou circulando aqui estão em série? Você concorda comigo? Sim ou não? Me diga aí para saber se vocês estão entendendo. Você concorda que o 1 e o 2 estão em série? Então isso aqui é como se fosse uma única resistência de 3 ohms. Porque 1 mais 2, 3. Em série, gente, dá para a gente fazer de cabeça. Em paralelo, não faça de cabeça porque você vai errar. Em série, dá para fazer de cabeça. Você concorda comigo que essa 2 e essa 2 daqui de cima também está em série? Então, isso aqui é como se fosse uma de 4 ohm. Você concorda comigo que essa aqui de baixo, essa 1, com essa 1, com essa 2, também está em série? É como se fosse uma de 4 ohm. Então, vamos reorganizar aqui bonitinho. Então, aonde tem uma de 1 e uma de 2, eu posso substituir por uma de 3. No fio de cima, aonde tem uma de 2 e outra de 2, eu posso substituir por uma de 4. No fio do meio, não mudou. No fio do meio, continua sendo 4. No fio de baixo, que tinha uma de 1, outra de 1 e outra de 2,
ficou uma com 4. E no finalzinho aqui, como não teve nada para somar com ela, ficou um de 6 mesmo. Até aí, vocês entenderam o que eu fiz? Sejam sinceros. Vocês entenderam o que eu fiz? Peguei todas que estão em série e resolvi primeiro todas que estão em série. Beleza? Agora, a gente vai resolver as que estão em paralelo. Ó, esses 3 quatros aqui não estão em paralelo? Porque o fio, quando chega nessa bifurcação A, ele se subdivide em 3 partes até chegar de novo no B. Tudo bem? Se está em paralelo, não tenta fazer de cabeça. Faz a continha. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Uma MMC de 4, 4 e 4 é a coisa mais fácil do mundo, né? Nem precisa fazer o MMC, porque quando o número se repete, o MMC é o próprio número. E aí é só você somar o de cima. 1 mais 1 mais 1, 3. Faz o cruz-credo. 3 vezes R equivalente é igual a 4. Então, o R equivalente é 4 dividido por 3. Se você tentar dividir 4 por 3, dá 1,3333333, vai dar uma dízima. Então, você não divide, para na fração. Então, essa figurinha aqui agora, ó, a gente pode fazer uma nova figurinha. Vamos fazer uma nova figurinha. Ela fica assim, ó. A de 3, que a gente não mexeu. Aquelas 3 que estão em paralelo, ficou uma única de 4 terços. E a última aqui, que foi 6. E agora, essas 3 últimas que sobraram, estão de novo em série. Ó, porque agora só ficou um fio, ó. Elas estão de novo em série. Então, a resistência equivalente é só somar 3 mais 4 terços mais 6. Dessa vez teve fração. Não por causa da fórmula. A fração dessa vez foi por causa do número. O MMC é 3. Aí aqui fica 9. Fica 4. Fica 18. Fica 31 dividido por 3. Aí eu paro aqui, que eu não preciso dividir porque vai dar uma dízima. Quando dá dízima, a gente não divide. Então, tudo aquilo ali que está em cima poderia ser substituído por uma resistência equivalente, uma resistência única de 31 dividido por 3, 1. Vocês entenderam como faz associação mista? A gente vai resolvendo de pouquinho em pouquinho. Não tem como resolver de vez. Tudo bem? Então, em série, você soma direto. Em paralelo, é a soma dos inversos. Aí tem que, obrigatoriamente, tirar o MMC. Lembrando que quando eu faço a conta do que está em série e faço a conta do que está em paralelo. De pouquinho em pouquinho. Não tenta fazer de vez. Se você tentar fazer de vez, você vai acabar errando. Tá certo? E por hoje é só. Tá certo? Por hoje a gente acaba. Essa imagem é só para descontrair aí. O Pikachuzinho aí seria o quê? Seria corrente elétrica, DDP, resistência elétrica, corrente elétrica. O que seria aí? O que, Tevaldo? Não entendi sua pergunta. Formula sua pergunta de novo aí. Formula de novo sua pergunta, Tevaldo, que eu não entendi. Eu volto lá na questão. Não entendi qual foi sua pergunta. Por que deu 31? Porque 18 mais 4 é 22. 22 mais 9 é 31.
Tem que somar. A gente tirou o MMC, e quando você tira o MMC, depois você soma os termos que estão na parte de cima. 18 mais 4 dá 22, 22 mais 9 dá 31. MMC. Quando você tira o MMC de 3, mais 4 sobre 3, mais 6, dá aquele valor ali. Soma de fração. Ok? Bom, vou entender que ficou calado porque entendeu agora. Então, gente, na verdade aqui, esse Pikachu aqui, ele está fazendo o papel da DDP, né? Que é a diferença de potencial. Que o símbolo é o símbolo U. Então, ele não fornece corrente elétrica, né? Quando você liga alguma coisa na bateria, na tomada, ela fornece a DDP, tá certo? E por hoje, nós encerramos. Tá ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta para fazer?